família, que venha receber uma bênção especial de Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa a palavra, usa o Teu servo, fala conosco nessa noite, que todos que têm ouvido venham ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Sérgio com a palavra. Oh, louvado seja Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os amigos que nos ouvem também. Você que está em seu lar, em sua casa. Deus te abençoe. Receba a paz de Cristo no seu ser, na sua vida. Que essa paz entre no seu lar agora. Eu profetizo que haja paz na sua casa. Eu profetizo que haja a bênção de Deus no seu lar. E eu quero convidar você, se você tem a Bíblia em mãos, né, e se você quer nos acompanhar a leitura, você pode abrir no capítulo 2 de Hebreus. Hebreus, Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, né, Novo Testamento, depois de Timóteo, depois de Filemão, né? Vem Hebreus, capítulo 2, diz assim o texto sagrado: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Quem pode dizer amém? Amém. Muito bem. Eu quero citar ainda um texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, bem conhecido de todos nós, e tem pessoas que chegam até a memorizar, que diz a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu quero, em rápido tempo, refletir com você sobre esta tão grande salvação. O nosso propósito nessa noite de levar a você a mensagem do Evangelho, que é a mensagem do Senhor Jesus, é exatamente por um único motivo: porque Ele salvou as nossas almas. Nós poderíamos aqui testemunhar sobre várias coisas que Ele fez na nossa vida. Poderíamos testemunhar sobre cura, que tem pessoas aqui que foram curadas. Poderíamos testemunhar sobre prosperidade, que tem pessoas aqui que são prósperas. Poderíamos dar o testemunho sobre livramentos, que tem pessoas aqui que receberam livramentos. Pessoas que foram alcançadas com a graça de Deus em várias áreas das suas vidas. Nós poderíamos citar e dar vários testemunhos a respeito de várias coisas que o Senhor Jesus fez e está fazendo nas nossas vidas. Mas o único testemunho maior que queremos dar aqui nessa noite é que as nossas almas, elas sentem a salvação de Deus. As nossas almas foram alcançadas por esta tão grande salvação que nós acabamos de ler. O texto diz: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Aleluia. Se tem algo que Deus tem se interessado e Ele tem projetado para a vida do ser humano e realizado e trazido esse projeto de forma concreta através da pessoa do Senhor Jesus, esse projeto chama-se salvação das nossas almas. A Bíblia fala que após o homem ter pecado, o homem perdeu a eternidade com Deus. E agora o pecado, segundo Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2,
faz separação entre nós e o nosso Deus, e impede que suas mãos nos alcancem e que os seus ouvidos ouçam o nosso clamor. Diz a palavra do Senhor, os escritos sagrados nos revelam, o Evangelho segundo escreveu João 3,16, o qual acabamos de citar, que Deus planejou a salvação das nossas almas, nos resgatando para Ele, nos dando uma nova chance, nos dando uma nova oportunidade revelada nesse texto sagrado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas vivesse eternamente. Querido, existe uma eternidade esperando por mim e por você. Não se engane, a vida, ela não se resume somente nesta temporária, esta vida temporal. Não, a vida após a morte, segundo a Bíblia, a palavra de Deus que não mente, a vida, ela continua na eternidade. E as nossas almas, segundo as Escrituras, elas são eternas diante da presença de Deus. A alma do homem não morre quando o seu corpo desce à tumba fria. Quando o ser humano morre, a alma, ela não morre, ela é um ser eterno. Porém, quando Adão pecou, diz a Bíblia, que o pecado foi transferido a toda a raça humana. E agora, o homem perde essa eternidade com Deus. Após a morte, todo homem que morre no seu pecado, segundo o curso desta vida, ele perde totalmente a eternidade com Deus. Ou seja, a alma do homem, quando parte sem Cristo, sem o seu Salvador, ela parte não para a luz, não para a vida eterna, mas para a morte eterna. E morte eterna, segundo a Bíblia, é afastamento para sempre de Deus. Ou seja, após esta vida, a alma humana, ela não terá vida com Deus, mas terá uma vida eterna, sem fim, sem a presença de Deus. Querido, você sabe por que o céu é bom? O céu é bom não simplesmente porque lá é um lugar de luz. O céu é bom porque lá habita o Deus eterno, o Deus doador e criador de todas as coisas. Aleluia. Já diz um ditado popular, aonde Jesus está é o melhor lugar. Glória, e é verdade. É por isso que o céu é bom. Se lá no céu o Senhor Jesus não existisse ou não estivesse lá, seria o pior lugar que pudéssemos estar. Mas o fato do céu ser bom é porque o céu é a morada do eterno. O céu é a morada do divino, daquele que vive e vive para sempre. E há uma promessa dada por Jesus. Ele disse, eu não vos deixarei só, virei outra vez e vos buscarei, para que aonde eu estiver, vocês possam também estar comigo. Aleluia. Mas, querido, existe um projeto de salvação. O texto que lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 2 em diante, vai falar sobre uma tão grande salvação. E esta salvação é exatamente um livramento de Deus para a raça humana, para as nossas almas. Que livramento é esse, pastor? Esse livramento é um livramento da condenação que Deus sentenciou o homem quando ele pecou no jardim do Éden. Quando o homem peca, ele transgride. Ele peca não apenas contra a sua própria alma, mas contra a santidade de Deus e contra
a justiça de Deus. Deus agora pune não só de forma literal a vida do homem, ele passa a viver do suor do seu rosto, a sentir dores, ele passa a sofrer o que outrora não sofria, agora é sentenciado o sofrimento. Diz a palavra que o homem também, ele perde a coroa da vida eterna, ou seja, ele perde a salvação da sua alma. Mas Deus, que é um Deus responsável, o Deus que não só cria, mas cuida com responsabilidade de toda a sua criação. Aleluia. Como ele coroa a raça humana, a criação, através de um ser chamado homem, ele agora se responsabiliza de resgatar o homem. Ele resgata o homem, ele projeta um plano de salvação para o homem. Diz a Bíblia Sagrada que ele sacrifica o cordeiro antes mesmo do cordeiro se manifestar, como diz João no capítulo 1, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes mesmo do verbo se manifestar na pessoa bendita do Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, diz a Bíblia em Tito capítulo 1, versículo 2, que ele, antes dos tempos eternos, sacrificou o cordeiro, preparou a nossa salvação antes da nossa existência, ou seja, antes que o homem pecasse, o cordeiro já havia sido sacrificado pela raça humana. Aleluia. Aleluia. Ou seja, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus preparado, é um Deus de provisão espiritual e provisão terrena. Ele já havia provido o Cordeiro de Deus, que segundo João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia falar a respeito de muitas outras coisas, mas eu quero ser breve em minhas palavras, querido. Preste atenção nesta mensagem. Segundo esse texto que nós lemos sobre a tão grande salvação, que nós devemos atentar, que nós devemos com responsabilidade prestar atenção e termos cautela. Diz a palavra de Deus, traz consigo algumas características dessa salvação ser tão grande. A Bíblia vai qualificar, vai dar qualidade a essa salvação, dizendo como nós escaparemos desta tão grande salvação. Sabe por que essa salvação é grande? O primeiro motivo de muitos, porque esta salvação é algo grande, não apenas aos nossos olhos, mas aos olhos daquele que planejou. É porque essa salvação, ela não foi criada por nenhum homem, ela não foi criada por nenhuma instituição humana. Essa salvação não procedeu do coração do homem. Essa salvação grande procedeu do coração do Deus Todo-Poderoso, do Pai Criador e sustentador de todas as coisas. Foi do coração dele que veio o plano de salvação para minha e para a sua alma. Entende agora porque essa salvação é grande? Ela teve a sua providência, a sua procedência do coração de Deus. Não veio de nenhum outro plano arquitetônico de homem, de nenhum sábio, de nenhum filósofo, até porque nenhum poderia realizar e cumprir esse plano de salvação. Mas Deus, na sua presciência, já segundo diz Isaías, aleluia, no capítulo 53, ele diz que Deus o sacrificou por nós. Aleluia. Aleluia.
Isaías, usando alguns verbos, ele vai aplicar isso como se o cordeiro já houvesse sido sacrificado. Aleluia. Aleluia. Ele diz que ele sofreu pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Observe que esses verbos estão no passado, ou seja, Deus havia providenciado antes da queda humana a nossa redenção, a nossa salvação, e você estava e está dentro desse plano. Mas, pregador, eu sim, você faz parte desse plano. Amém. Sabe o quanto você é importante? Sabe o quanto você é especial? Sabe o quanto você tem valor? Porque você está dentro de um plano salvador de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra característica desta tão grande salvação é que esta tão grande salvação, segundo João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo. Essa salvação é revelada de forma incondicional. É o amor de Deus incondicional. Que é isso, pregador? Deus ama você e não importa o quanto você peque contra Ele, não importa o quanto você se ache inútil, inferior, não importa o quanto você se ache distante ou perto, Ele ama você. Glória a Deus. É o amor incondicional. Ele não ama você pelo fato de você fazer o bem ou fazer o mal. Ele decidiu amar você. Simplesmente Ele nos ama. Glória a Deus. E esse amor também te alcançou. Esse amor também te alcançou. Alguém já falou que odeia você? Alguém rejeita você? Você se sente alguém distante de tudo e de todos? Eu quero te apresentar alguém que te ama e não importa o que você faça, ou seja, Ele simplesmente ama você. Aleluia. Aleluia. Agradecido é o teu nome, Senhor. Existe uma outra característica desta tão grande salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo, não o mundo cosmo. O mundo, não o mundo geográfico. Mundo aqui fala de pessoas. Se tivéssemos que substituir a palavra mundo por uma outra palavra, nós poderíamos substituir por alma. Deus amou as almas. Ele amou a mim. Ele amou você. Ou seja, existe uma amplitude desse amor. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o idioma, não importa o lugar, baixo, alto, não importa a classe social, a raça. Ele simplesmente amou toda a raça humana. Aleluia. O seu amor consegue ultrapassar os mares. O seu amor consegue alcançar o tempo. O seu amor, ele está tão vivo aqui hoje como estava no dia que o Filho de Deus morreu por mim e por você. Esse amor não envelheceu. Esse amor não caducou. Esse amor não ficou ultrapassado, empoeirado. Não, querido, esse amor está vivo no coração do Pai. Glória a Deus. Esse amor foi tão grande. Esse amor, ele se ampliou de tal forma que ele não pôde se conter apenas lá no céu. Ele foi derramado no Calvário como água viva. Jesus se derramou em amor, em paixão. É por isso que se intitula a Semana da Paixão. Paixão
foi simplesmente uma paixão. É amor verdadeiro. Existe uma outra característica dessa grande salvação. É que essa salvação ela foi intensa. O escritor não teve palavras para decifrar, para qualificar a grandeza, a intensidade desse amor. Ele olhou para as alturas e não conseguiu medir a altura desse amor. Ele olhou para a profundidade e não conseguiu alcançar a profundidade desse amor. Ele olhou para os extremos norte, sul, leste, oeste, mas não conseguiu ter a medida desse amor. E o escritor, então, por não encontrar a dimensão desse amor, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Não há dimensão para esse amor. Esse amor é intenso. Aleluia. Uma outra característica desse grande amor é que esse amor foi um amor que se manifestou de um alto preço, e um preço de sangue, e sangue de Jesus. Esse amor foi um amor intenso, de sorte que exigiu o sangue derramado de um inocente. Sabe, querido, você custou caro. A sua alma, ela custou um preço de sangue, e o sangue de um inocente, um pecador, por um puro, um pecador por alguém inocente. O sangue de Jesus foi o preço das nossas almas, o grande preço, um valor que não poderia e não pode ser oferecido por ouro, por prata ou por coisa efêmera desta vida. O valor exigido de Deus foi o sangue, e o sangue inocente. Glória a Deus. E sabe por que um sangue inocente? Porque eu e você não poderíamos resgatar os nossos pecados. O que é mérito? É condição própria. Eu e você não tínhamos nenhum direito. Direito fala de merecimento por causa dos nossos pecados. Então Deus se manifestou na pessoa bendita, imaculado do seu Filho Jesus Cristo, em forma de homem pecador, porém sem pecado. Por que sem pecado, pregador? Porque o sacrifício, o sangue, não poderia ter mancha de pecado, teria que ser um sangue inocente. Daí o motivo pelo qual os animais eram sacrificados como um tipo, como um indicativo de alguém que lá na frente, na pessoa bendita do Senhor Jesus, haveria de ser sacrificado como um cordeiro inocente. Glória a Deus. Ele não teve culpa. Ele não mereceu aquela cruz, mas de forma inocente pagou o preço pela minha e pela sua alma. A salvação é grande pela segurança desse livramento. Escute, essa salvação é algo grande, é algo que exige uma expressão no superlativo, porque o livramento foi algo certo. O sacrifício que Jesus realizou no Calvário por mim, por você, foi aceito por Deus. Escute, a maior prova de que Jesus nos salvou, de que Jesus garante a segurança e o livramento certo, é que Deus aceitou o seu sacrifício. Aleluia. Glória a Deus.
O seu sacrifício, ele subiu como cheiro suave às narinas daquele que exigia o sacrifício. O livramento é certo, porque aquele que se sacrificou sem pecado. O livramento é certo, e não há dúvida de que todo aquele que se rende e aceita o bendito, o imaculado, o santo, o perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Tem a vida eterna com ele. Sabe por quê? Porque o seu sacrifício, ele foi selado com pureza, sem pecado. Ele foi selado em obediência no nosso lugar, porque ele viveu como homem, mas sem pecado. Ele viveu a vida que eu precisava viver sem pecado. Ele viveu a intensidade de obediência que Deus exigia de mim. Ele superou no Calvário. Ele superou enquanto aqui ainda vivia. O sacrifício, ele garante o livramento. Porque a salvação é grande. Porque foi um sacrifício expiatório. O que é expiação, pregador? Expiação revela duas coisas. Expiação é ocultar o pecado e retirar o pecado. Então, quando ele morre no Calvário, ele está ocultando dos olhos santos, imaculados de Deus, que não pode contemplar pecado. Ele está escondendo dos olhos de Deus o meu e o seu pecado. Mas isso não bastava para que Deus aceitasse o seu sacrifício. João Batista vai revelar uma verdade do Calvário, uma verdade do sacrifício de Jesus. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. A expiação exigia esconder o pecado através do seu sangue, cobrir o pecado, e a expiação revela a retirada do pecado. Ou seja, quando ele foi erguido no madeiro, ele atraiu para si todos os nossos pecados. Ele atraiu para si todas as nossas transgressões. Ele atraiu para si toda a nossa iniquidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o sacrifício de Jesus foi expiatório. Essa salvação tem como característica uma salvação expiatória. Aleluia! Eu estou finalizando. Essa salvação se tornou grande, se tornou algo incomparável no céu e na terra. Sabe por quê? Porque essa salvação foi substituta. Ele me tirou daquela cruz. Ele tirou você daquela cruz. Ele arrancou você de lá. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era para você, querido. Aquele Calvário era o meu lugar. Mas ele me substituiu. Ele disse Sérgio. Ele disse José. Ele disse Maria. João, sai daí. Eu fico no seu lugar. Glória a Deus. Nós não suportaríamos aquela cruz. Nós não suportaríamos a ira inflamada do Todo-Poderoso. Mas ele recebeu toda a ira de Deus. Ele recebeu todo o castigo de Deus por mim e por você. Esta salvação é grande. Por causa da substituição, ele tomou o seu lugar. Por causa de que mais, pregador? Porque este sacrifício, ele foi definitivo. A lei exigia todos os dias, matava sacrifícios, animais para o holocausto em favor dos pecadores. Mas agora, este sacrifício, segundo as Escrituras Sagradas, ele foi definitivo. Ou seja, não haverá mais sacrifício nem de animal e
pedirei mais nenhuma pessoa pela salvação da alma do homem. Cristo Jesus consumou os nossos pecados. Glória. Ele foi e é e sempre será a última e única e perfeita oferta de Deus pelo pecador, que sou eu e que é você. Glória a Deus. Em tempo e em nenhuma geração haverá outro sacrifício além do que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Amém. Por esta razão, esta salvação, ela é grande. E eu finalizo dizendo, por que esta salvação é grande? Aleluia. Sabe por quê? Os textos sagrados vão dizer que esta salvação é grande? Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia, após a morte do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele ressuscitou, aleluia. A sua ressurreição é a confirmação de que o Pai recebeu o seu pleno e perfeito sacrifício. Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, aquele que foi morto revive e vive para todo sempre. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Que se eu e você, nesta vida, escute, nesta vida, após a morte, não há como se salvar, mas nesta vida, e não importa se você está vivendo os últimos dias da sua vida, se hoje, aqui agora, ou aonde você estiver, você recebeu o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua alma, e passar a viver uma vida à luz da sua palavra e dos seus conselhos, você tem a vida eterna. O que isso significa, pregador? Que hoje aqui, se você confessá-lo como seu Salvador, Deus perdoa você de todos os seus pecados. Glória a Deus. E não importa qual seja o gênero desse pecado, não importa se é uma transgressão ou iniquidade, não importa se você roubou ou deixou de roubar, não importa se você é excluído da sociedade por algo errado, não importa a visão errada que alguém tem de você, se hoje na presença desse Deus que vive e vive aqui agora em nosso meio, você reconheceu o seu estado diante dele, ele também reconhecerá você diante do Pai que está nos céus. Jesus disse uma frase muito forte. Ele disse: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Só para você entender isso aqui, eu finalizo minha palavra. O que é confessar Jesus diante dos homens? É recebê-lo como seu Salvador aqui agora, em seu coração, e enquanto você viver uma vida pública com Ele, aonde você estiver, dentro de casa ou fora, no meio da família, no meio dos amigos, aonde você estiver, na presença ou na ausência das pessoas, confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Se você tomar essa decisão, fique certo, os céus estão abertos para a sua alma, e a qualquer momento, e não importa como você haverá de partir daqui, não importa, o que importa e o que está em pauta diante de Deus é que sua alma ela está segura na presença de Deus. E os céus receberá você quando você abandonar esse corpo que, segundo a Bíblia, vai voltar ao pó da terra. Eu quero fazer uma pergunta enquanto nós cantamos aquele corinho. Ao findar o labor desta vida, se há alguém nessa noite que deseja
entregar a sua vida a Jesus. Gostaria de saber, nas proximidades, pregador, eu entendi a mensagem. Qual será? E eu quero, a partir de hoje, ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Eu quero a minha salvação. Ela é a coisa maior deste mundo. Não existe nenhum bem desta vida tão grande quanto a salvação. A salvação da nossa alma é algo que está acima de tudo desta vida. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje Cristo te quer libertar. Pregador, eu não estou indo aí, mas eu aqui em casa, eu quero fazer a minha decisão ao lado de Jesus. Glória a Deus. Então, se porventura você é essa pessoa que quer fazer essa decisão, mesmo em casa, curve a sua cabeça onde você estiver. E faça comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta hora, eu te recebo como meu Salvador, único e Senhor da minha alma. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Aleluia. E eu convido o Senhor para, a partir de agora, ser o meu Senhor, ser aquele que vai me guiar, não só nessa vida, mas na eternidade, para as mansões celestiais. Eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Você que crê, diga amém. A partir de hoje, se você que nos ouviu, acompanhou essa oração, crendo no seu coração, se arrependendo de todo o seu coração, Deus já perdoou você. Deus já estendeu a mão de misericórdia sobre você. E a partir de hoje você é uma nova criação. A partir de hoje, tudo aquilo que contrariava a sua vida já não vai mais passar a existir. Você se torna uma nova criação na presença de Deus. Quero aqui agradecer aos vizinhos, aos amigos, pedir desculpas por esse barulho que nós fizemos